Temos aqui hoje mais um podcast do Breaking My Limits. Somos aqui os mesmos de sempre, a nossa equipa. Temos aqui o Francisco Bação, fundador do Breaking My Limits, o Miguel Santos e o António Silva, também os treinadores. O tema de hoje será então a frequência de treino. Ora, aqui na nossa vertente de trabalho, a frequência de treino está relacionado com o número de vezes que nós treinamos por semana. Esta é uma área que existe ainda alguma controvérsia, este tópico da frequência de treino. No entanto, nós temos algumas recomendações que os nossos seguidores mais assíduos e mesmo nos nossos e-books nós tentamos explicar, que é, no mínimo, nós somos apologistas de treinar cada grupo muscular 2 vezes por semana. Isto está relacionado pela otimização e aproveitamento das janelas de síntese proteica recuperação muscular. Ou seja, se nós sabemos que após um treino, após um estímulo normal, não é aquele estímulo que nós destruímos o músculo de alto a baixo, não é? Se for um bom estímulo de treino e orientado com um bom volume, com uma intensidade adequada, nós num espaço de 48 a 72 horas já estamos aptos a ter novo estímulo. Para alunos avançados, após 24 horas também existe esta possibilidade, consoante o volume de treino dado nesse treino. Por isso, 2 vezes por semana, no mínimo para cada grupo muscular, é a nossa recomendação geral, onde podemos então aproveitar estas boas janelas para estimular o músculo e para um melhor desenvolvimento. Pessoal, primeiras intervenções sobre isto. Bem, começo eu aqui em termos de a minha opinião. Eu até fiz um post há pouco tempo sobre isso, bem, há pouco tempo, já um mês e pouco, e falava um bocadinho do que é que a evidência tinha mostrado, que era, podemos ter resultados em termos de hipertrofia, se fizermos 1 vez por semana o grupo muscular, 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes é possível. Agora, em termos de otimizar e maximizar, aí já entramos noutra vertente. A evidência realmente tem demonstrado que as 2 vezes por semana parece ser o mais adequado para a população no geral. Eu digo aqui população no geral porque, como temos falado noutros episódios anteriores, na nossa área temos uma grande vertente que acaba por ser a individualização, e a genética, por exemplo, tem um papel aí importante. Se calhar, enquanto 80%, agora não sei os valores exatos, mas vamos dizer 80% da população, os dois, realmente será o melhor em termos de otimizar, consoante um bocadinho, se calhar, o ratio de estímulo-fadiga. Se calhar para outros, 3 vezes por semana será o mais adequado, ou se calhar para algumas pessoas muito principiantes, talvez 1 vez por semana, duvido, mas há de haver algumas pessoas, os que conseguem ganhar massa muscular muito fácil, que 1 vez por semana é suficiente. Agora, realmente a evidência demonstra que as 2 vezes por semana parece ser o mais ideal no geral, dá um bom estímulo em termos semanais e dá um bom tempo de descanso para não haver uma grande acumulação de fadiga. Isto obviamente que o número de repetições que nós fazemos e de séries que fazemos dentro do treino tem algumas implicações nisto. Isto não é tão linear, não é, olha, 2 vezes por semana peito e cada treino são 20 séries de 12 repetições com 80% de um RM. Portanto, isto são linhas muito gerais, mas sim, o que temos aqui um bocadinho mais de informação e que eu pelo menos trabalho muito com essa parte, normalmente foco ali 2 vezes por semana o grupo muscular. Eu acho que também é importante abrir, por exemplo, aqui um parênteses que eu não disse ao início e que o António disse bem, que é estas recomendações vão no sentido e com o intuito de otimizar então o processo de aumento de massa muscular, porque efetivamente é possível aumentar a massa muscular com um treino apenas por semana para o grupo muscular. No entanto, não estamos a aproveitar o melhor que nós conseguimos ter, porque até sabemos que com volumes semanais semelhantes, sendo com 1, 2 ou 3 vezes, que os resultados acabam por ser semelhantes, mas no entanto temos que ter em conta estas situações, que, por exemplo, como o António disse, fazer 20 séries por semana num treino será diferente e acarreta outras consequências do que fazer 20 séries em 2 ou 3 sessões. É que provavelmente para fazer o volume total de 20 séries num treino, provavelmente a fadiga será exponencial, a fadiga acumulada será exponencial, e para o volume total ser igual, tendo em conta o número de séries, repetições e carga,
se calhar até temos de fazer mais que essas 20 séries para aquele volume total em tonelagem ser semelhante. Por isso, estas variáveis é preciso ter em conta estas variáveis para analisar bem a situação. O que é que tu nos dizes, Miguel? É assim, parece que de uma forma geral eu sempre fui habituado a treinar pelo menos 2 vezes por semana. E sinto que, por exemplo, no meu caso, é como eu consigo responder melhor e consigo ver uma evolução melhor. Mas lá está, como o António e o Fábio disseram muito bem, estas recomendações não podem entrar em conflito com os princípios de treino, principalmente do atleta depois. Mas sim, 2 vezes por semana, de uma forma geral, parece-me ser o mais adequado. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente sobre a frequência. Eu não olho para a frequência tanto como uma variável. Embora seja uma variável, eu gosto de olhar para a frequência como uma ferramenta. Porque, na verdade, o que a frequência nos diz é quão frequentemente ou quantas vezes é que eu vou dar um estímulo por semana. Que por si só vai depender depois da quantidade do estímulo, do tipo de estímulo, tudo mais. Portanto, acaba por ser uma ferramenta organizacional. E para pegar um bocadinho no que o Fábio disse, ok, tudo bem, eu quero meter já em cima da mesa, a diferença entre treinar peito uma vez por semana ou repartir aquela dose em 2 vezes por semana, ou em 3 vezes, ou em 4, a diferença não é muito significativa. É ligeiramente significativa, com uma tendência onde, se nós olharmos para a maioria da evidência, a maioria dos casos mostra que treinar 2 vezes por semana é quase sempre igual ou melhor do que treinar uma vez por semana. E quando nós olhamos 2 vezes por semana versus 3, 4, 5 ou 6, é praticamente igual, sendo que há poucos estudos que mostram o benefício de trabalhar 3, 4, 5 ou 6 vezes. Só que o que nós geralmente pensamos nisto é, ok, então o ideal o importante é treinar mais vezes por semana. O que faz sentido numa parte teórica, que é, se o meu músculo só cresce durante 72 horas, digamos, então eu quero aproveitar o maior número de vezes para o pôr a crescer. Eu sei que se segunda-feira eu treinei, se ele quinta-feira já não está a crescer, idealmente quinta-feira eu vou treiná-lo outra vez. Porque é que eu hei de esperar até segunda-feira? Perco metade da semana. No entanto, o músculo não cresce apenas após o treino. Tem primeiro que recuperar. Portanto, a frequência acaba por ser um equilibrar das doses para permitir que o músculo recupere e consiga ser estimulado outra vez. Não me interessa de nada voltar a treinar um músculo que não esteja recuperado. Só vai dar pior resultado. Então, a primeira coisa que temos de defender é, ok, eu vou repartir o meu volume, vou repartir as minhas doses de treino, consoante a minha capacidade de recuperação, para otimizar o máximo possível, ser pelo menos as 2 vezes por semana. Mas aquilo que nós vemos, ou o que a evidência científica nos mostra, é que não é pelo aumento da frequência em si, mas é porque por aumentar a frequência, o treino tem mais qualidade. Era aquilo que o Fábio também tinha falado. Eu depois de fazer 10 séries de peito, a 11ª, quem diz 10 séries diria outro número qualquer, a qualidade vai decrescendo cada vez mais. Se passar as primeiras 3, 4, 5 séries, a qualidade que cada treino, que cada série me dá é menor. Eu não só causo menos estímulo, como acabo também por conseguir gerar muito mais dano sem grande benefício acrescido. Portanto, quanto mais eu fizer num só treino, pior eu vou tirar. Então surge aí a necessidade. Okay, parece que há ali um teto máximo rentável ou eficiente, a partir do qual não compensa muito treinar. Então surge aí a ideia de treinar mais frequentemente. Não sei se vocês seguem muito esta linha. Sim. Isso por acaso, dois pontos, que é esse topo de aproveitamento de séries por treino, por acaso, deve ser dos subtópicos mais uma zona cinzenta que nós temos ainda hoje, que é esta parte de quantas séries por treino é que devemos fazer, ou seja, quantas é que efetivamente são as melhores para nós conseguirmos aproveitar de estímulo efetivo. Ainda acabamos por ter muito pouca, mas mesmo muito pouca evidência de qualidade sobre isso. E depois, esta questão da frequência e do aumentar a frequência de treino por semana, ou seja, por exemplo, passar de 2 para 3 ou 4, acho que acaba por fazer mais sentido para atletas mais avançados. Porque acabam por recuperar e adaptar mais rapidamente e provavelmente conseguem facilmente
estimular novamente o músculo, se calhar em vez de ser de uma segunda para quinta, se calhar já consegue de segunda para quarta, mas sempre com o cuidado de que aquele estímulo de segunda, se calhar não faz sentido ser um absurdo de séries. Ok? E também a frequência de treino, lá está, às vezes os atletas mais avançados fazem isso, que é, quando surge a situação de algumas pessoas treinarem em bidiário, também pode surgir mais, também temos de ter em conta esta situação. E também há outra vertente ainda, que é, quantos mais treinos tiver por semana, como o Francisco disse, que no fundo a frequência é quase a nossa agenda, às vezes devemos estimular, menos comprido precisa ser o nosso treino, menos séries por treino precisamos dar. Ou seja, nós temos atletas de alto rendimento, bodybuilders, que acabam por fazer às vezes, segunda-feira fazem 4, 5 séries peitoral, para na quarta-feira poder fazer outras 4, 5, 6 séries, para numa sexta ou num sábado poderem voltar a estimular. Não. Então surge-me agora uma questão que eu gostava que vocês me respondessem, que é, já vimos que o Fragoso nos disse que para atletas mais avançados faz sentido aumentar a frequência de treino. Pode fazer. Pode fazer, ok. E uma vez, há alturas em que se recomenda treinar uma vez por semana? Sim. Não é uma questão de recomendar, de ser o ideal para o crescimento muscular, porque tu vais rapidamente perceber que, ok, se eu tenho esse teto dentro da sessão onde, ok, eu chego às 10 séries e tirei o melhor aproveitamento possível, a diferença entre fazer 10 séries e 20 em termos de estímulo não é o dobro, mas é se calhar o dobro da fadiga, vai exigir o dobro da recuperação, então eu supostamente pararia ali. No entanto, acabas por ter alguns cenários onde a capacidade que aquele atleta tem para criar disrupção naquele músculo, por exemplo, posteriores, um gajo que seja muito bom a fazer um peso morto romeno, ou uns bons dias, que depois ainda vai fazer, se calhar, umas hiperextensões e umas leg curls, fica facilmente ali numas 9, 10 séries, é bem capaz de precisar de uma semana para recuperar daquilo. E depois temos ainda um caso que é o mais recorrente, que é as pessoas que tendem a treinar uma vez por semana cada grupo muscular, tendem a ser os atletas assistidos, onde faz um pouco mais sentido. Não só porque a assistência que eles levam faz com que a janela de crescimento seja maior, portanto não cessa passar ali 48, 72 horas, cessa um bocadinho mais tarde, mas porque a maioria dos extras que são tomados para melhoria da performance afetam principalmente o tecido muscular. Não afetam o resto, não afetam ou tanto os tecidos conjuntivos, como os tendões, os ligamentos, as articulações. O que significa que, embora o meu músculo possa estar recuperado do treino de peito, o meu peito está recuperado se calhar passado 3 dias, os meus ombros não. Eu exatamente, acho que foi no último podcast que a gente falou disso. O músculo sim, tem a assistência, mas o tecido conjuntivo não. E podemos estar a haver uma discrepância dos dois e a comprometer a nossa saúde nesse sentido, certo? Yeah. E depois também vai acabar por ser um bocadinho... vai entrar um bocadinho no tipo de trabalho que estás a fazer. Nomeadamente também do tipo de músculos que estás a trabalhar. Agora, e dada a arquitetura deles. Imagina, quem faz isto de vida, também já vi que de manhã faz um grupo muscular, à tarde faz outro. Tipo treinos, e já vi também que fizesse tridiários, uma coisa assim. Portanto... Exatamente. E a questão de um treino por semana, eu acho também, lá está, não é o recomendável, mas também facilmente se tem bons ganhos, como o António disse, para principiantes. Ou seja, mais uma vez, não é optimal, nunca será, pelos motivos que nós já apresentámos até agora, mas como eles são tão prontos, ou seja, não estão prontos, ou seja, como nunca receberam o que eu estimo, ou não recebem há muito tempo, o corpo vai ter um bom desenvolvimento e um bom crescimento mesmo com o estímulo de uma vez por semana. Por isso, não sendo o mais recomendado, pelo menos por nós, pela evidência científica, nesta situação de um principiante, por estes motivos, por ter um bom crescimento muscular ao início, por estar apto a receber este estímulo, acaba por ser uma boa ideia, acaba por ser uma solução, depende dos casos, né? Mas acaba por ser uma solução onde vai haver crescimento. Agora, onde chegamos a uma altura onde a pessoa já trava aqueles newbie gains, aqueles ganhos mais rápidos iniciais, acho que seria uma boa altura para adotar então outra estratégia no que toca à frequência de treino.
E o próprio António, porque está habituado a trabalhar se calhar um bocadinho mais no contexto dos levantamentos e da parte de força, pode perfeitamente tocar ali naquele ponto que é a importância de repetir os movimentos, se calhar ao longo da semana, o transfer que isso terá, que depois não é só uma questão de força, mas também os ganhos de massa muscular. Além, António, deixa-me só dizer isto, além de que trabalhas com mulheres, maioritariamente com mulheres, certo? Elas têm uma capacidade muito maior de recuperação, portanto será completamente diferente, certo? Não é muito maior. Há alguma evidência ou indicar-nos que elas têm uma melhor capacidade de recuperação? O que é que nós podemos tirar aqui um bocadinho e realmente a evidência, especialmente agora falando um bocadinho mais das mulheres, continua ainda um pouco reduzida devido realmente a menstruação dificultar aqui algumas coisas. O que nós temos um bocadinho é realmente elas têm uma maior capacidade de resposta ao volume, não vou dizer de uma forma muito significativa, mas ainda alguma capacidade se calhar em relação aos homens, mas uma resposta menor em termos de produção de força. Portanto, se calhar para algumas mulheres aumentar o trabalho que fazíamos em termos de volume poderia compensar em relação aos homens. Se é que me estou a fazer aqui explicar bem. Eu acho que aqui a parte que o Bação tocou é importante também, especialmente em iniciantes e mesmo até a um nível avançado, que já temos falado em alguns lives, quando por exemplo o Bação falou com o Tiago, e que é possível vermos muita gente a falar nisso, que é realmente a execução e a qualidade de execução do movimento acaba por ter um peso muito grande a longo prazo na qualidade da repetição, ou seja, muitos bodybuilders e powerlifters podem vir esse cara a falar muito mais aprofundadamente nisto, mas o que eles demonstram é que à medida que foram avançando, às vezes não foi só o volume ou a intensidade que eles mexeram, mas realmente o nível de ativação muscular, aqui falando de uma forma mais genérica, e a sensação de trabalho que eles fizeram naquele dado músculo a fazer aquele dado movimento, eles notaram que foi de uma qualidade muito superior ao que faziam de antes. Ou seja, as 8 repetições que eles fazem agora, por exemplo, de agachamento, se calhar são muito melhores para otimizar a hipertrofia ou a produção de níveis de força do que as 12 que eles faziam de antes. Apesar de, no geral, a quantidade de... Eu aqui falando aqui de volume, quer dizer a quantidade de repetições vezes a carga que eles levantaram ser inferior ao que se já faziam há uns tempos atrás. E realmente repetir... isto também se cabe um bocado da ideia que eu tenho de parte de judo realmente e nos desportos. A repetição acaba por ser um fator essencial. Se nós treinarmos uma vez por semana aquele dado movimento, vamos fazer um ano tem à volta de 52 semanas mais ou menos. Fazes 52 vezes por ano aquele movimento em termos de treino. Se fizeres 2 ou 3, realmente é uma diferença enorme ao fim do ano. Enorme. E realmente vai para iniciantes, a parte neural tem um papel muito, especialmente na iniciação, que vai ser fundamental, sem dúvida nenhuma, isso está comprovado na evidência. Especialmente as primeiras semanas de treino de hipertrofia é isso que vamos melhorar. Falando aqui, não tanto da minha experiência, mas que sinto um bocadinho, mas de alguns podcasts que tenho ouvido, alguma informação também de bodybuilders com que trabalhei, ou que ouvi também aqui do Working My Limits, mas também de outras páginas, eles realmente falam disso, falam que a qualidade de movimento foi um fator fundamental. E isto é só possível graças à repetição que eles tiveram desse movimento, e aqui entra um bocadinho a frequência. Sim. Já tínhamos falado sobre isso, que é até deu o meu caso, que a melhoria da qualidade de execução em cada repetição acabou por baixar imenso, não foi imenso, mas acabou por baixar as minhas necessidades de volume, porque cada repetição é melhor, cada série é melhor, cada série dá-me melhor unidade de estímulo, ou seja, não preciso fazer tantas séries para obter o mesmo. Isso é interessante. Por lado oposto, estávamos a falar no treino de uma vez por semana cada grupo muscular. Também é possível, lá está, é preciso provavelmente aqui um cuidado maior no que toca ao planeamento, gestão de volume e intensidade, é também, por exemplo, treinar cada grupo muscular acima das 4 vezes por semana. Que nós até já não temos muito disto, mas temos alguns estudos, poucos estudos, artigos, a mostrar mesmo que um planeamento mais horizontal,
acaba por ter ganhos semelhantes a um vertical. E isto é no sentido que, vamos imaginar 20 séries para quadríceps. Vertical no sentido 20 séries na segunda-feira. E horizontal que é 4, 5, tal. Pronto, daí o planeamento mais horizontal ao longo da semana. Esta distribuição de volume também nos mostra que é uma possibilidade. Os powerlifters trabalham muito desta forma, mas lá está, há que haver talvez um pouco mais um cuidado no planeamento no que toca ao volume e à intensidade, porque se nós carregamos um pouco mais do que seria suposto numa segunda ou numa terça-feira, pode comprometer logo o resto da semana. E isto tem que É um ser bocado algo mais cuidado. É um bocado aquela ideia mais recente, tem aparecido se calhar desde 2019, de treinar full body todos os dias, ou seja, o corpo todo todos os dias, que não é literalmente o corpo todo todos os dias, mas é um bocadinho fruto desses estudos que vieram mostrar que se calhar treinar 5 vezes por semana pode ser superior, e depois podemos tocar alguns músculos que até pode fazer sentido, mas a premissa da frequência de tu treinares mais vezes por semana prende-se principalmente com o combater o trabalho redundante, o trabalho de lixo, que é fazer séries e estás a causar muito mais fadiga do que estímulo, que é o que acontece se tu só treinares uma vez por semana e quiseres fazer o volume todo naquele treino. Então, como tu queres ser eficiente e queres tirar o melhor proveito de cada série que fazes, porque não estás no ginásio para perder tempo, estás para ter resultados, então divides isso em 2 partes ou em 3, consoante o necessário. Mas essa divisão só pode ser feita atendendo a tua recuperação. Não me adianta de nada planear 3 treinos de pernas por semana se eu chego ao segundo treino e não estou recuperado. Então isso tem que ser sempre atendido. O que significa que vou ter que dividir aquele meu volume semanal em 2 treinos, em 3 treinos, no que for. Quando nós falamos em treinar todos os dias por semana, acaba por ser todos os dias tu tens que te perguntar: será que estou recuperado ou não? Tu podes perfeitamente dizer: olha, vou treinar peito todos os dias da semana, segunda-feira fazes 3 ou 5 séries, terça-feira fazes 3 ou 5 séries, mas se tu chegas a quarta e não estás recuperado, pá, não vais fazer aquelas 3 ou 5 séries. O que é fixe porque pode abrir um bocado de flexibilidade à pessoa. Tipo, como eu sei que já vou bater naquele músculo pelo menos 5 vezes por semana, se eu não fizer um dia porque não recuperei, dormi mal ou o que for, ou porque o planeamento não estava assim tão certo, não faz mal porque eu ainda vou bater nos outros 2 dias a seguir. Ainda posso compensar. Ou seja, dá essa margem de flexibilidade. Agora, epá, eu sinceramente, tirando músculos muito pequeninos, eu não acho que a maioria das pessoas consiga ter bons ganhos nos músculos grandes a treinar mais do que 3 vezes por semana. Aquele músculo. Acho que é Eu já muito raro. eu já fiz a experiência e foi o máximo, foi os 3 vezes por semana. Nós também escrevemos um e-book que é a especialização do peitoral, que acaba por ter um pouco essa situação, que é o plano mais longo para 5, 6 vezes por semana, tem 3 vezes por semana peitoral. E isto funciona. Eu concordo um pouco com o Francisco, acima disso, acho que já não me agrada tanto, mas mesmo com 3 vezes, só funciona se a malta começar a aprender e a ter noção de que cada treino nós vamos lá, não é para sair com o músculo completamente de rastros, não é para sair destruído. Na pior das hipóteses, pode sair mais destruído no último treino da semana, porque vais ter mais dias de recuperação. Agora, as pessoas têm de começar a aferir no sentido de que, até na melhoria, lá está, do setup, da execução, para cada série ser melhor, aferir de que, com, por exemplo, 4 séries num treino, no primeiro treino de peitoral, vamos imaginar que é 3 vezes, se o primeiro treino só tiver 4 séries de peitoral, as pessoas devem desenvolver uma boa capacidade de execução, de repetição e de série para que com 4 séries sintam disrupção muscular. Sintam que o músculo foi estimulado. Porque lá está, porque o objetivo não é ser destruído, é ele ser estimulado. Yeah. E para nós fazermos essa gestão bem feitinha, por exemplo, vamos imaginar que fazemos o treino peitoral segunda, quarta, sexta, ou segunda, quarta e sábado, ou segunda, quinta e sábado, é necessário que 1 a 2 dias o volume tenha que ser relativamente baixo. Às vezes pode ser que ter 3 séries num treino. Mas com uma boa execução como o Francisco está a dizer, aproveitando bem cada série, acreditem que distribuindo o volume desta forma, num treino com 3 ou 4 séries para um peitoral com os quadríceps, dá para estimular muito bem. É muito bom. E, por exemplo, eu já consegui atingir isso no sentido que é muito bom sentir que eu faço uma série para peitoral e sinto o pump já. Sinto o pump. Com uma série. Isso é sinal, lá está, como nós também promovemos, que é, nós não vamos atrás do pump. Pelo menos constantemente. Mas, se tu fizeres uma série para um grupo muscular
uma ou duas séries e sentires logo um bom pump, significa que houve ali um bom trabalho, porque direcionaste bem a execução do movimento para o músculo-alvo, provavelmente foi o fator limitante, a intensidade foi alta. E se tu com uma ou duas séries tens um bom pump, significa que aquele exercício provavelmente e aquela série está boa para ti. O que já entramos aqui no outro capítulo do rácio estímulo-fadiga, que se calhar deixaríamos para outra altura. Um dos indicadores para uma boa série, para um bom exercício, é também ter um pump com poucas séries. Sim, há aqui também uma coisa que eu acho que é importante considerarmos e que acho que ainda nunca falámos nos episódios anteriores e que é importante se calhar considerarmos aqui para a frequência que ou nós prescrevemos ou nós realizamos, independentemente de termos algum acompanhamento ou fazemos por nós mesmos, e que cabe ser importante em várias partes da área do fitness, que é um bocado a aderência que acabamos por ter. Vamos imaginar full body, vamos dar o exemplo, tem sido uma trend que tem vindo a crescer também nos últimos tempos. E vamos hipoteticamente imaginar que se calhar até tinhas mais ou menos os mesmos ganhos fazendo, por exemplo, 2 ou 4 vezes por semana. Mas agora vamos pensar a longo prazo. Será que tu tinhas uma capacidade de adesão e de qualidade dentro do treino a longo prazo fazendo 4 vezes o mesmo treino ou 2? É porque se calhar a primeira semana sim, mas se formos ver a longo prazo, a verdade é que torna um bocadinho aquela fadiga psicológica em termos, vais ao ginásio a quarta vez ao fim do mês e pensas, eu vou fazer o treino igualzinho ao que fiz já 3 vezes esta semana, que já fiz 20 vezes neste último mês, e acaba aqui por ser um importante fator a termos em consideração, que é, será que isto vai contribuir para a minha aderência ao treino e à qualidade que eu vou dar e todo o esforço que vou dar nele? Mesmo que hipoteticamente os ganhos sejam os mesmos? Porque a verdade é que eu vou chegar a um ponto que o treino vai ser uma seca. Começa a tornar-se mais uma obrigação do que um gosto ou um objetivo ou uma forma de chegar àquele objetivo. E então aí também se calhar pode ser um bocadinho importante trabalhar nesse sentido. Sim, mas sim. O treino não é necessariamente, não precisa de ser literalmente igual. Ou seja, não precisa de ser supino plano segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. Quis levantar isto porque se calhar porque tu tocaste nesse ponto e realmente em alguns casos no desporto faz-se muito isso, porque há uma especificidade. Por exemplo, no judo nós fazíamos, o treino era praticamente igual, mas tu, por exemplo, numa distribuição semanal dos 5 dias para treinar peito, se calhar segunda-feira era um press inclinado, terça-feira eram umas aberturas, quarta-feira era um press em máquina, quinta-feira um crossover, poderias ter essa variação. Mas eu acho que ainda assim o maior fator desmotivacional disso tudo é que primeiro muitas pessoas não vão ainda ter aquela capacidade de gerar um pump e ter aquela sensação que é importante, pelo menos do ponto de vista psicológico, tu saís do treino e sentires que estás cansado daquele músculo. E Francisco, diz. E lembras-te daquele assunto que a gente falou recentemente, que era a criar resistência ao exercício, fazendo sempre o mesmo. Quanto tempo é que a gente não irá criar tal resistência que deixa de ser efetivo para nós? Claro. E depois tens exatamente também essa questão, que é se o teu atleta está a fazer um full body num ginásio que é limitado e ele até está a usar exercícios diferentes todos os dias, mas quando tu precisaste lhe trocar de exercício, que exercício novo é que tu vais pôr? Porque a maioria deles tu já deves ter explorado. A não ser que a pessoa esteja num ginásio muito fixe, e atenção, para quem tem ginásios enormes, tudo bem, top, tens 1001 opções. Para quem está a treinar em casa ou num ginásio pequenino, o número de exercícios que tens para quadríceps, por exemplo, é bem limitado. Ou para posteriores, ainda mais. Então, perdes isso. Mas eu continuo a achar que o pior de tudo é tu não teres uma sensação tão fixe durante o treino de disrupção e tudo isso, que para muita gente é motivacional. Não dá para tirar aquela selfie após o treino, porque não estás com um pump. Ou ficas com um pump no corpo inteiro e tiras aquela selfie típica do Instagram, ou então perdeste aí. Mas o pior de tudo é tu teres que aquecer todos os dias, todos os grupos musculares. Imaginaste o que é? Fazes séries de aquecimento para o supino. Ok, acabei agora o supino, acabei o trabalho de peito. Agora tenho que ir para a barra do agachamento, aquecer para o agachamento, ou para o leg press, ou o que for. Pô, e pior é que estiver ocupada. Ainda pior, já. E tens o Fragoso aí sempre nos Bulgária no split squat. Mais resistência não há. Vou fazer amanhã. Mas isto é resistência mesmo cá de dentro. Não, mas é se por acaso, às vezes a malta
quando aquela situação do fazer plano de treinos, quando nós dizemos que tem muitas variáveis a ter em conta e há pessoal que não percebe, mas isto aqui é uma variável que é muito importante, que é mesmo essa adesão ao treino, que é saber se aqueles exercícios estão ajustados para a pessoa, se a pessoa gosta de os fazer. Eu até podia dizer, a evidência científica diz que um full body 4 ou 5 vezes por semana é o melhor. Mas se a pessoa não gosta de fazer aquilo não vai ser a longo prazo. Se não é a longo prazo, isso não é consistente, não vão haver resultados. Por isso também é importante aqui, dentro destas variáveis todas, ter em conta se aquilo vai ser execuível e bem execuível e com vontade a longo prazo. Mesmo a própria sensação de ter um pump após o treino, para certas pessoas, incluindo eu, é importantíssimo. É importantíssimo, porque nós gostamos de sentir que aquele músculo foi trabalhado. Agora, acho que é importante também encontrar aqui um meio termo, que é não procurar o pump apenas, como eu estava a dizer, mas efetivamente ter algo disso. O que eu já fiz, até com alguns alunos, lá está, para os manter satisfeitos e também no sentido de que vão ter o seu desenvolvimento, que é, vamos imaginar que eu não quero dar um volume muito, muito alto nas primeiras semanas de trabalho. Mas aquele gajo ou aquela pessoa gosta de sentir aquele pump, gosta de sair do treino mais rasgado. Nem que seja o último exercício de peitoral do último treino, fazer uma drop set, ou para os bíceps, fazer um drop set, um exercício isolado, por exemplo, para ela receber o estímulo que eu acho que vai ser bom no sentido do objetivo, mas também dar um pouco do que ela gosta e procura para se manter naquilo a longo prazo. Porque eu, enquanto treinador, só der aquilo que eu acho que faz bem, e se aquilo que eu acho que faz bem a pessoa não adora, a pessoa vai desistir, vai deixar de treinar, vai sair do rumo. Agora, se eu der-lhe as opções e as ferramentas no sentido certo, e dentro do que ela gosta e se sente bem, dar-lhe ali um miminho, mas que o mantenha no caminho, acho que acaba por ser a melhor gestão. Esta forma isto também já vem muito comentado nos professores de educação física e profissionais e treinadores, que é sair um pouco daquele registro antigo dos anos 80 e 70, o estilo mais militar, que é tu fazes o que eu mando e ponto final, e entrar mais neste meio de negociação. Ou seja, tu tens de fazer isto. E a pessoa começa a dar sinais que, mas eu gostei daquilo. Então vais fazer isto e no final toma lá uma coisa destas que tu gostas. Tipo a regra 80-20, Fábio. Diz? Tipo a regra 80-20. Podemos ir por aí. Eu não sei como é que seria a nível de porcentagens, mas era nesse sentido. Que é, maioritariamente, ela vai fazer o que a pessoa procura um objetivo. Ela vai fazer o que vai direcionar o objetivo. E no final dou-lhe um toque, que lá está, continua a estar direcionado no objetivo, mas na minha opinião e nas minhas crenças, se calhar não faria aquilo naquele momento, mas para o manter no rumo, com motivação e com vontade de continuar, acrescenta ali alguma coisa que lhe dê algo do que ela gosta. Acho que... Olha, por que exemplo, tocando naquela questão, é assim, o que eu sinto é que tudo o que a gente fala aqui, no fundo, se tivéssemos que dizer uma palavra-chave sobre tudo o que a gente fala, eu acho que era a qualidade. No fundo, vamos sempre tocar à qualidade. E, por exemplo, lembro-me de quando comecei no ginásio, e o Francisco lembra-se muito bem disto, porque eu tinha que mandar-lhe vídeos. Eu lutava apenas e só contra os tremolicos, estás a ver? A fazer os exercícios. Portanto, essa adaptação que a gente falou no início, adaptação neural, super importante. Lembro-me também de se o Francisco me tivesse dito que era uma questão de optimização durante o meu mesociclo, de forma a averiguarmos a nossa evolução, que tínhamos que fazer os mesmos exercícios, eu de facto, eu sou aquele gajo que fazer o mesmo exercício, a mesma coisa, semanas e semanas e semanas, dependendo do mesociclo e da duração dele, desanimava-me um pouco. Mas eu tinha noção que o meu treinador me tinha dito, e isso é importante saber, que temos que fazer aquilo que é preciso e um bocadinho aquilo do que queremos. E essa era a jogada que também que vai de encontro ao que o Fábio agora falou. Sim, porque é importante as pessoas terem noção de que isto aqui é treino. E tudo o que é treino, seja natação, seja basquetebol, seja jogar à malha, requer repetição. Nós temos que repetir para atingir, não é a excelência.
para atingirmos a excelência daquele movimento, nós temos que o treinar, temos que repetir. Por isso é que até existe agora uma frase que anda muito por aí, que eu gosto muito, que é a excelência não é não sei o quê, a excelência é um hábito. Porque a verdade é essa, nós temos que treinar aquilo, temos que repetir aquilo vezes e vezes, até as coisas serem da melhor forma possível. E mesmo que às vezes não seja a coisa mais motivante sempre, há fases que é necessário fazer esse trabalho. Esse trabalho difícil, esse trabalho que nos custa, mas que mais tarde ou mais cedo vai-nos trazer benefícios. Yeah. E primeiro só para pegar no tópico geral, a própria frequência de treino até é uma cena que tu. Mesmo a questão de tu não deves passar de uma vez por semana para 4 vezes por semana de repente. Deve ser um processo gradual. Isto só porque me lembrei agora, para não me esquecer de tocar nisso. Mas nessa questão de manter os exercícios ao longo do tempo e dessa aprendizagem neural, acho que na altura até te cheguei a explicar, mas isto prende-se muito porque cada vez que nós introduzimos um exercício novo para hipertrofia, quando estou a falar de um exercício novo, não é uma coisa super simples, não é? Tipo uma leg extension ou um bicep curl, tipo, que é um movimento muito simples, não tem grande aprendizagem. Sempre estou a falar de introduzir um novo supino. Nunca trabalhei com um supino plano com halteres e agora estou a fazer um supino plano com halteres. Nós vemos um bruto aumento de força aí, principalmente o primeiro mês e meio. Só que o problema é que enquanto nós estamos nesse primeiro mês e meio, estamos numa fase de aprendizagem neural. Basicamente o músculo está a aprender como disparar aquele músculo, como não disparar os outros músculos. É tal e qual um miúdo a escrever. Se nós pegarmos no miúdo que está na escola e vai começar a pegar numa caneta, ou quando pega numa caneta treme por todos os lados. Os músculos da mão estão a disparar em todo o lado, músculos que é suposto e que não é suposto. E aqui no movimento é a mesma coisa. Cada pessoa que começa um exercício novo treme desnecessariamente. Está a aprender a contrair os músculos no sítio certo. E isto acontece durante um mês e meio. E enquanto acontece, tu metes muito mais carga porque estás a ficar melhor a chamar os músculos. O que é que isto também significa? É que aquilo que tu estavas a usar na primeira semana, segunda semana, terceira semana, não era forte o suficiente para causar hipertrofia. Era forte o suficiente para te deixar com dores musculares. Sim, porque os padrões de recrutamento estão completamente alterados. Mas não é suficiente para te causar hipertrofia. Portanto, quando tu vês introdução de exercícios novos e crescimento muscular e aumento de força passado um mês, 3 meses, 6 meses, o aumento de força dá-se durante os primeiros 3 meses, uma grande magnitude. Estou a falar de meteres mais 20 kg na barra, mais 40 kg na barra, o que for. Mas o ganho de massa muscular só começa a ocorrer significativamente passado um mês e meio. Então estar sempre a trocar de exercícios não é de todo ideal. Mas acho que até um certo ponto tu deixares algum espaço para os teus alunos poderem ser flexíveis em alguns exercícios faz sentido. Tipo, por exemplo, não vou ser chato, vais ter que fazer o abdominal XPTO, mas eu quero que tu, Miguel, escolhas um exercício de abdominal para fazer naquele treino. E tu é que escolheste, portanto, tu é que assumes aí com as culpas. Se tu não fizeste, o problema é teu, tu é que não tiveste coragem para te meter naquilo que quiseste fazer. Deixei-te o teu brinquedo e tu deitaste-o fora. Mas deixo que a pessoa escolha, deixo que ela encontre uma cena fixe para ela. É a mesma coisa que eu agora prescrever búlgaros. Olha, o Fábio quer treinar pernas, voltou para o ginásio. Então, olha, primeiro exercício, 4 séries de búlgaros. Bora. Segundo treino da semana, vais treinar peito. Não faz mal, aqueces com agachamento búlgaro. É, tipo, bateres num ceguinho. É, mandava-te cagar. Basicamente. Sim, e concluindo aqui este tópico, é mesmo essa a repetição que nos leva à perfeição. E neste caso, primeiro aprendemos o movimento. Aqui no treino de hipertrofia, lá está também a situação, porque se formos fazer um lançamento no basquete, quando nós aprendemos tecnicamente, no fundo está aprendido tecnicamente. É só meter a bola no cesto. Não é só, mas pronto, acaba por ser isso. Aqui nós, antes de atingirmos de darmos o estímulo de hipertrofia que nós queremos dar, nós primeiro temos que aprender o movimento e só depois é que começamos então a estimular como nós queremos. Só quando começamos a atingir que o que o Francisco estava a dizer, mais no sentido de uma inervação recíproca, onde já sabemos que estamos a atingir então o agonista que nós queremos trabalhar e não os músculos todos estão à volta, é que conseguimos então ter um bom recrutamento muscular e então induzir um bom estímulo. Não sei se o António quer adicionar aqui. Eu realmente tenho muito mais para
adicionar aqui, acho que começámos a desviar aqui um bocadinho do tópico. Acho que, de forma geral, o que tenho a dizer é que a frequência acaba por ser um fator que se calhar é importante a sua manipulação, mas não é o fundamental, e acho que é isso que é preciso ter em consideração. Ok, nós temos a ideia de que 2 a 3 vezes por semana possa ser muito bom para a otimização de hipertrofia, mas há uma quantidade de fatores enormes atrás, quantidade de repetições, volume, séries, que acabam por ter um peso, vamos dizer, dentro da bolacha de hipertrofia muito maior e que realmente são importantes, e que a frequência acaba por ser aquela pequena peça que te ajuda a otimizar. Portanto, se calhar não é a primeira peça com que devas começar a fazer o puzzle, usando aqui uma analogia à situação, e que acaba por ser mais uma peça final que tu vais dar à pessoa ou a ti mesmo para continuares a ter um bocadinho, que não seja preciso tanto subcarga, mas também entrar aqui um bocadinho, mas continuares a causar um estímulo suficientemente bom para continuares a ter uma adaptação.